Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o CB Poder Especial sobre as eleições norte-americanas. Nós estamos presentes em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. E você pode acompanhar e participar dos nossos debates em todas as lives do Correio no Facebook, no Twitter e no YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e da TV Brasília. E pela primeira vez, desde o início da pandemia, teremos 3 pessoas na bancada. Eu sou Vicente Nunes e aqui comigo o advogado Rodrigo Badaró, especialista em eleições americanas que aposta na reeleição do presidente Donald Trump, e o advogado João Carlos Souto, especialista em Suprema Corte e autor do livro Suprema Corte dos Estados Unidos, Principais Decisões, que acredita na vitória do ex-vice-presidente Joe Biden. Sejam todos bem-vindos, muito obrigado aqui pela presença no CB Poder Especial. E eu queria começar falando já do dia de hoje, uma votação expressiva nos Estados Unidos, mais de 100 milhões de americanos já foram às urnas. A gente viu filas enormes em várias cidades. Como que vocês avaliam essa eleição americana, né? A gente está vendo como um grande dia para a democracia e tem alguns especialistas que estão falando nas eleições do fim do mundo. É isso mesmo? Vamos começar com você, Badaró? Boa tarde, obrigado, Vicente. É uma honra estar aqui com o professor Souto. Essa ideia da gente começar a debater se deu há 4 anos atrás, como quando nós dois juntos acompanhávamos a eleição surpresa do Trump. E o que eu digo, primeiramente, é que eu não sou torcedor. Meu time é o Atlético Mineiro. E eu só estou fazendo uma análise, gosto muito, li quase todas as biografias dos ex-presidentes americanos, um perfil um pouco histórico, sem paixão e querendo observar o que está acontecendo. E na minha leitura, se não tivesse ocorrido a pandemia, e eu deixei isso bem claro, eu acho que o Trump teria uma vantagem extremamente expressiva. Por quê? Porque, na minha visão, o americano ele é pragmático. A economia move o mundo e todos os países, ela tem influência nas eleições. E o americano ele cuida muito bem desses valores individuais, das questões morais e tem um pragmatismo com relação à eleição. É óbvio que a pandemia e a forma com que foi tratada também pelo presidente Trump, amplamente criticado lá nos Estados Unidos e no exterior, trouxe prejuízo junto com o viés econômico, que era a grande locomotiva que poderia colocá-lo bem à frente do Biden. Só que esse mesmo pragmatismo agora aumenta porque a reação da economia americana é surpreendente. E toda essa retórica do Trump, que era esperada, hoje no debate eu coloquei com o professor Souto, ele é um showman, ele coloca a retórica e acaba assustando, mas na minha visão não há de se preocupar com o que ele vem falando, o que pode ocorrer nesse sistema secular que é a eleição americana e o perfil de organização que o país tem. Professor Souto, o senhor concorda? Porque o senhor está mais favorável à eleição do Biden. Veja bem, primeiro, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Eu concordo em parte quando o Badaró diz que a pandemia prejudicou e muito o presidente Trump. Agora, trata-se de uma pessoa, de um presidente que tem uma retórica muito radical para aquilo que os americanos vêm experimentando nas eleições e na presidência da República, na Casa Branca, nos últimos 50, 60 anos. Nunca houve um presidente com um approach, com uma abordagem tão radical como se vê, tão implementando a divisão, como não se vê. A gente vê uma polarização extrema, né, nos Estados Unidos. Exatamente. Isso nunca houve. Quer dizer, nunca houve. Na era moderna, vamos chamar assim. Eu lembrava há pouco de um episódio que foi marcante em Charlottesville, na Virgínia, quando houve aquela manifestação que se diz neonazista e que ele proferiu uma frase que vai ficar na história, que já está na história, que volta e meia os jornalistas lembram nos Estados Unidos, quando ele disse que there are good people on both sides, né? Quer dizer, tem pessoas boas nos dois lados. Quer dizer, ele estava dizendo que os neonazistas eram pessoas razoáveis e que aqueles que combatiam e que estavam contra também eram. Morreu uma jovem nesse episódio. Então, eu creio que
essa postura do Trump, ela iria ser levada em conta com pandemia ou não. Eu acresço também o fato da retórica dele com relação à Europa, à OTAN, o desprezo. Todos lembram que ele se recusou a apertar a mão de Angela Merkel na Casa Branca. Está gravado, não é? A Angela Merkel, não é hora de apertarmos a mão, ele fez que não ouviu, não é verdade? E outros episódios. Quer dizer, então, o eleitorado norte-americano está farto com isso. Mas não tiro, não discordo totalmente do Dr. Badaró quando ele fala que a pandemia o prejudicou e prejudicou muito. Tanto é verdade que mesmo com ela, ele está ali, nós não sabemos, nós não podemos dizer aqui que o resultado Biden ainda está ganhar. muito indefinido. Ainda que as pesquisas mostrem a vitória do Biden, né? São 30 pesquisas, a gente avaliou, em 27 delas o Biden ganha e em 3 o Trump ganha. E a gente tem ainda os estados, os swing states, que são os estados chaves, em que o resultado ainda é muito incerto e realmente são os estados que decidem, né? A gente está vendo essa corrida em massa por votação, essa votação já começou dias atrás, muita gente também votando pelos Correios. O fato da gente ter uma votação em massa, proporcionalmente a presença dos eleitores nas urnas hoje, é a maior desde 1900, desculpa. O que isso representa? Por que esse interesse tão grande dos americanos em votarem? Hoje, no debate, eu coloquei isso. Eu tinha até uma semana atrás, aquela questão da ação e reação. Eu não tinha dúvida nenhuma, a média histórica da eleição americana gira em torno de 56% de participação. Eu não tinha dúvida nenhuma, conversei com o professor Souto, que a votação antecipada e que foi elevada já estaria beneficiando o Biden. Só que houve uma reação muito rápida daqueles votantes do Trump. E isso pode ser visto não só pelas pesquisas, que já começam a falar que o Trump já tem algum perigo em alguns estados, como na movimentação, nas filas das votações e assim, vendo visualmente, né, obviamente, nos redutos eleitorais. Então, o que eu acho que aconteceu, Vicente? Estava uma posição bem mais favorável para o Biden, uma participação maior, que beneficiaria. Mas houve ainda, em tempo, uma movimentação também do lado do Trump. E por isso que a eleição está no cinturão da ferrugem, né? No Rusty Belt. E não à toa que a coisa está mudando. Ele já há um direcionamento até da mídia de ter um discurso, pode ser que ele ganha. Então, assim, tem que acompanhar de perto, mas é uma incógnita. Hoje, as bolsas de aposta de Londres já começaram a rever as posições, dando aí 39% a 40% de chance para o Trump. Antes, na eleição passada, professor, era 17%. E, obviamente, nessa era 30%. Então, obviamente, o Biden é favorito. Eu não nego que o Biden é favorito. Eu acho que a gente tem que tentar olhar um pouquinho. E aí tem um fato histórico, Vicente, que eu gosto de falar. Os dois presidentes recentes que não foram para o second term, que não conseguiram, um é republicano e o outro é democrata. Foi o Gerald Ford, porque o Reagan, aqui de forma bem simplista, dividiu o partido e queria que o Ford perdesse a eleição. Hoje, grande parte do Partido Republicano está junto com o Trump. Está junto com o Trump. E eu brinquei que o Trump, mesmo sendo um palhaço para alguns, ele nunca cometeu uma falha moral externa, uma coisa que penalizasse o americano. Obviamente, essas gafes e... Pois é, mas o Trump, ele sofreu um processo de impeachment, ele tem 6 processos de falência, 36 acusações de assédio sexual. É uma loucura, né? Mas aí eu ia fazer a comparação com o Jimmy Carter. O Jimmy Carter também perdeu a eleição na recondução por conta do episódio dos reféns do Irã. Eu estou colocando do ponto de vista macro. Isso aí é óbvio que é péssimo para ele, mas o americano ainda releva, na minha humilde visão individualista, eu sou especialista de ler e eu gosto de observar. Então, na minha visão, isso aí prestigia a chance que o Trump tem de ganhar. Fora a recuperação econômica, que é o ponto crucial. Eu quero fazer uma observação. O Badaró se lembrou do Jimmy Carter, que ainda vive, tem 94, 95 anos de idade, da Geórgia, foi governador da Geórgia e tal. Ele perdeu por isso e perdeu por outro motivo, Badaró. Ele devolveu o canal do Panamá ao Panamá. Aquilo foi um pecado terrível. Do ponto de vista geopolítico e estratégico, foi um erro
crasso. Mas a pergunta sua gira em torno desse esse comparecimento maciço Sim. às urnas. É evidente que favorece ao Biden. A eleição de Trump em 2016, nós estávamos lá, nós nos encontramos em Nova York, eu e Badaró, no dia da eleição, né? E assistimos à apuração. Eu incrédulo, né? Assim, meio incrédulo, fomos embora e lá para madrugada saiu o resultado. Mas, enfim. Porque provavelmente, falar provavelmente que nós conhecemos o sistema, mas, né, não temos o dom da verdade absoluta. Hillary era antipática, né? É antipática por parte do eleitorado. O marido, Bill Clinton, implementou a reforma prisional que foi massacrante contra os negros. E o Biden participou também como senador. Inclusive, ele é sempre cobrado com relação a isso. Eu sou professor do DF, do Centro Universitário DF, e fui fazer um trabalho em Nova York, fiquei 15 dias lá entrevistando eleitores. O primeiro eleitor que eu entrevistei é um funcionário da Columbia University, negro, afrodescendente, e ele disse que não votaria, não vou votar em ninguém. Eu tenho certeza que esse cidadão hoje está votando em Biden. Pois é, isso que eu queria puxar para o senhor, porque até que ponto esse movimento Black Lives Matter está influenciando as eleições? Porque os negros foram decisivos para a derrota da Hillary, né? Em 2016 eles não foram votar. Desta vez, o senhor acredita que eles vão fazer a diferença? Concordo plenamente. Assim como as mulheres. Exatamente. Eu acho que... E a retórica do Trump, né? Com o problema em Wisconsin. Ontem ele finalizou a campanha, ou pelo menos o último grande comício foi em Wisconsin, que ocorreu com o problema do George Floyd, né? Então, sim, o Black Lives Matter é totalmente pró-Biden, dadas as circunstâncias. Não é o candidato dos sonhos. Obviamente que ele iria com Bernie Sanders, até você falou no debate que o Bernie Sanders não está apoiando. Eu acho que está, Badaró. Eu discordo. Eu discordo. Ele fez uma declaração favorável ao senhor Biden. Mas duas coisas que eu botei no nosso debate é que eu coloquei o seguinte. Primeiro, o Obama e a Michelle foram, na minha visão, mal aproveitados. Eles são fantásticos, né, do ponto de vista de voto popular, quebraram um paradigma, comunicadores, né? Quebraram um paradigma secular nos Estados Unidos, né, pela cor, pela origem, pela forma que ganharam a eleição, e por terem ficado 8 anos. Ganharam as duas eleições. E ganharam de um ex-combatente. Eu lembro que meu falecido avô falava que ex-combatente não perde eleição nos Estados Unidos. Então, eu acho que eles entraram tarde. Eu não vejo o Sanders entrando. Então, eu ouso a dizer que não há essa unificação total. Talvez, Vicente, até eles tenham afastado um pouco o Sanders da campanha, porque ele é tido como radical e quiseram printar o Bernie Sanders, o Biden, de um candidato de centro, né? Ele não seria a esquerda, a esquerda. Talvez pode ter sido uma estratégia. Mas essa história, fulano é comunista, e aí o Sanders já é apontado como comunista nos Estados Unidos, né, da atual conjuntura. Mas nesse ponto da questão do afrodescendente, só terminando, Souto, eu concordo plenamente com o professor Souto, porque quando na eleição passada eu viajei por 3 estados e fiz essas mesmas entrevistas informais que o dele ele gravou, a minha não, com afrodescendentes e com imigrantes. E todos eram aquela silent majority, aquele silêncio constrangedor que a CNN, inclusive, colocou hoje como um ponto-chave que vai ser a interrogação da eleição. Mas, realmente, a questão que ocorreu com os policiais e aquela afronta à questão racial, eu acho que forçou mesmo aquele afrodescendente que tinha votado no Trump a mudar de posição. Pois é, esse é um pêndulo também, relevante. E o Trump também em nenhum momento condenou esses movimentos de supremacia branca, né? Isso também pesou muito. Né? Agora a gente vê nas discussões aí, está em toda a mídia, sobretudo nos jornais americanos, a possibilidade de essa eleição acabar nos tribunais. A gente vê hoje uma Suprema Corte bem mais conservadora, né? Com a indicação aí da Amy Coney Barrett. Como é que vocês veem? Vocês acreditam que essa eleição, pelo contexto todo dela, vai parar nos tribunais? Olha, é possível. Isso vai depender da
Se for um landslide, se for uma votação maciça para o Biden, acabou, né? Acabou. Agora, se for ali 274, 276, 278, aí o negócio pega fogo, como pegou em Bush versus Gore. Em 2000, né? Em 2000. Com relação à corte, eu creio que ela vai querer se preservar. Eu acho. Eu não vejo essa Amy Coney Barrett votando pró-Trump assim, num caso absurdo. Eu digo assim, forçando a barra. É isso que eu quero dizer. Né? Se tiver espaço para votar a favor do Trump, vai votar. Mas se for uma coisa forçada, como eles estão querendo anular 127 mil votos no Texas, pelos Correios. Pelos Correios, uma loucura, né? E tal, eu acho que não vai dar certo, até porque ele indicou, é um recorde assim, não é que nunca houve, né? Mas é muito raro, 3 ministros, 3 justices em 4 anos, em 3 anos e meio, 4 anos praticamente, né? Isso é raro. Os 2 juízes que ele indicou, o Brett Kavanaugh e o Neil Gorsuch, já votaram contra ele recentemente. O John Roberts, que é o Chief Justice, ele é ali, ele faz hoje ele faz o que o Anthony Kennedy fazia no passado, que é o swing vote. Então, eu não acho que são favas contadas se cair na Suprema Corte. Aí, hoje nós entendemos, e o próprio Badaró concorda, que o Biden é favorito, de certo modo, mas o Badaró entende que o Trump pode surpreender e realmente pode. Agora, na corte, nós entendemos também que ele tem mais votos. Mas eu não diria que são favas contadas. Olha, se cair na Suprema Corte, ele ganha. Eu não Como é que você avalia? Eu brinquei com o Souto. Souto, a gente concorda com quase tudo, só no resultado que a gente discorda. Porque eu acho que vai ter um movimento do Trump final. Eu concordo com o Souto. Eu acho que a bandeira dos Estados Unidos se chama, na essência, estabilidade. O americano, ele tem pavor de inconsistência, já viveu as inconsistências políticas da Guerra Civil, que foram traumáticas, as lutas pelo Civil Rights, que foi extremamente conturbado, e que mesmo naquele momento, e muitas pessoas me perguntando, o pessoal vai pegar a arma, vai para a rua, não vai acontecer, por mais que tenha dobrado ou triplicado a venda de armas. Eu acredito que pode haver uma discussão judicial, há de se entender se a Suprema Corte vai ou não querer analisar o caso, é um ponto importante do ponto de vista processual, mas, a meu ver, há de prevalecer o princípio básico que rege a democracia americana, que é a estabilidade jurídica e política. Que aí o professor Souto colocou na entrevista dele. Se acontecer um erro, quando fala uma coisa, quando fala que o Trump fala dessas retóricas, que eu vou cancelar, que vai ter fraude, ele faz isso, porque ele sempre fez isso. Mas eu não acredito que ele dê um passo a mais, sob pena até do Partido Republicano, deixar ele na praia em prol da estabilidade. Eu queria trazer um pouco nesse nosso debate o impacto das eleições americanas para o Brasil. A gente vê um grande alinhamento do presidente Bolsonaro com o presidente Trump e tanto assim que eles representam essa onda conservadora e de extrema-direita que vem tomando conta do mundo. O fato, por exemplo, de uma eventual derrota de Trump dar início ao fim dessa onda de extrema-direita que tomou conta do mundo ou não? E como fica o Brasil nesse contexto? Queria começar com você, Badaró, por gentileza. Vicente, primeiramente, eu acho que, como eu coloquei na entrevista do jornal, eu acho que grandes parceiros comerciais relevam algumas questões políticas. Eu não acredito que, fora a questão do meio ambiente, que é uma ferida que o Biden pode explorar de forma muito efetiva, eu não vejo tanta mudança. É óbvio que nós já temos um alinhamento praticamente automático, né, ligado aos Estados Unidos, e pode, num certo período, ter alguma instabilidade, vamos colocar assim. Mas eu acredito que, com o tempo, porque a política do Itamaraty e a política dos Estados Unidos, por serem grandes parceiros históricos há muito tempo, ela é de Estado, ela não é de governo. Acaba que se ajusta, não vai ter uma catástrofe, como estão colocando. Isso do ponto de vista comercial, na minha visão. Mas politicamente o Brasil vai ser isolado. Politicamente é uma interrogação, Vicente. Eu não tenho condições de avaliar se há um impacto imediato. Eu acho que é um direcionamento.
mostrando como na América Latina existem aquelas migrações de pensamento de esquerda, de governos sociodemocratas ou mais de direita, os Estados Unidos vai sinalizar para o mundo uma mudança de paradigma também da política que tinha sendo implementada. Mas lembremos, são 4 anos dessa política, ou seja, ficamos 8 anos numa política liberal, né, do sentido virtuoso que a palavra é usada nos Estados Unidos. Então, assim, não faz muito tempo que há uma guinada do ponto de vista para a direita americana. E lá costuma oscilar, lá é natural que se oscile. Eu acho que não há tanto questionamento, né, professor Souto? Exatamente que por sorte ou por o que for, vai o democrata, fica 2 anos, vai o republicano e tem uma troca de poder. Como é que o senhor vê, professor, esse impacto de uma eventual derrota do Trump nessa onda de extrema-direita no mundo e, sobretudo, no Brasil? Como fica o governo Bolsonaro? Olha, eu penso que... Eu espero e eu conclamo. Quem sou eu para conclamar, mas não custa nada, né? As grandes ideias surgem, né? Os grandes movimentos e tal. Eu espero que o governo Biden, se vier a ser eleito, e o governo do Brasil se entendam para o bem do Brasil e para o bem dos Estados Unidos. A nossa aliança natural, cultural, geográfica é com os Estados Unidos, eu não tenho a menor dúvida disso. O primeiro país a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Então, o Brasil tem que se abrir, o Brasil tem que conversar com todos, mas o Brasil não pode deixar de ter essa parceria com os americanos. Eu gostaria que a Casa Branca no governo Biden não exagerasse nas cobranças. Mas tem a questão do meio ambiente. O senhor viu mesmo que num dos debates, ele citou o Brasil e disse que né, porque foi uma coisa bem clara, botar 20 bilhões de dólares para a preservação da Amazônia. Mas aí é preciso ter bom senso de um lado e do outro. É preciso... o que é que eu disse? Eu disse que não se cobre exageradamente, até porque nós temos a nossa soberania, e que o governo brasileiro tenha o bom senso de reconhecer, porque os grandes estadistas são aqueles que reconhecem os seus eventuais equívocos. E se há equívoco na área ambiental, que esses equívocos sejam reconhecidos e que tenham uma mudança de rumo. Agora, a aliança natural é com os Estados Unidos. Agora, é evidente que vai haver ruído, pode haver ruído. Né? Eu concordo do ponto de porque a família toda, né? Sim. O próprio Bolsonaro, são os filhos sim, todos envolvidos. É verdade, sem sombra de dúvida. Mas é preciso ser pragmáticos, como os americanos são pragmáticos. Né? Por exemplo, uma vitória de Biden já vai dar o rumo das eleições de 2022 no Brasil? A reeleição do Bolsonaro fica mais complicada? Hein, Badaró? Eu não acredito. Eu não acredito nessa influência eleitoral direta. Do ponto de vista econômico, eu acredito que, obviamente, vai ter discussão, retração, manda recado daqui, manda recado de lá, soberania, aquela discussão, mas sempre se ajusta. E a eleição vai prevalecer o aspecto interno. Não vai dar tempo de falar, o Biden ganhou e quer dizer que o Bolsonaro vai perder. Eu acho que está muito distante disso. Eu acho que quem fizer, eu não sou cientista político, mas sou um ser político, como já dizia Aristóteles, né? E acompanho política. Eu acho que está cedo, eu acho que está todo mundo muito assustado. E o que a gente estava conversando aqui, o mercado já precificou o Biden, já precificou o Trump. Ou seja, mais uma vez, o que os Estados Unidos preza é a estabilidade. E o Brasil tem muito a perder. Então, ninguém é louco de buscar um rompimento com o Biden. Até porque os Estados Unidos são o segundo parceiros do Brasil comercial, né? E foram o primeiro durante muitos anos. Tem grandes investimentos no Brasil. Temos aí muitos assuntos para serem tratados, inclusive a tecnologia 5G. Muito provavelmente, nesse contexto, Biden e Trump devem ter a mesma visão, com certeza, porque vai na direção contrária da China, de não favorecer a Huawei nessa guerra. Eu vejo também dessa forma. E tem uma outra coisa, né? Respondendo aí a sua pergunta, voltando a ela, pode influenciar o Brasil? Pode influenciar o Brasil. Agora, pelo que eu percebo, o novo governo, se for Biden, ele tem tantas pautas para desfraudar OTAN,
China, Assim, recuperar o TPP, o Trans-Pacific Partnership. Voltar ao Acordo de Paris. Voltar ao Acordo de Acordo Paris. nuclear com o Com Irã. todo respeito, o Brasil é muito importante, sem sombra de dúvida, Uhum. mas tem muita coisa para tratar, né? Concordo. México, imigração. Cara, olha, Agora, uma coisa que eu achei interessante, quase todos os presidentes americanos vieram ao Brasil, menos Trump, que é muito alinhado a Bolsonaro, e quando teve o presidente da época do Vietnã. o Nixon. Isso. Nixon. Mas posso falar uma coisa? Não deve ter vindo por conta da pandemia, que já vai 10 meses, talvez tenha prejudicado. Mas realmente qual é o primeiro país que o presidente americano visita? Ou o Canadá ou o México. Há anos é assim. Anos. Qual foi o primeiro país que o Trump visitou? Arábia Saudita. Inclusive, os dois primeiros países que ele brigou foi com o Canadá e com o México. E isso disse que o Trudeau tem duas caras. Diz que o Trudeau tem duas caras e o México não precisa nem dizer o que ele disse sobre o isso México. nos remete à interferência russa nas eleições, né? Porque o Trump se aproximou de ditadores, a Arábia Saudita, o ditador da Coreia do Norte, e a gente vê uma proximidade muito grande com o Putin. De novo, vocês acreditam na interferência da Rússia nas eleições? Eu acho que ela está se processando via redes sociais, que esse é o caminho, né? Criando... Isso está mais do que provado, né? Investigação do Congresso e tudo mais, o Special Prosecutor, né? O Robert Mueller. Agora, eu acho que aí é um outro detalhe que prejudica o Trump. É o chamado Helsinki Moment, quando ele, em Helsinki, disse que preferia acreditar no Putin do que no sistema de informação, e depois disse, não, eu não disse isso não. Tá, né? Documentado, fartamente documentado. Isso pode prejudicá-lo. E o Badaró lembrou aqui, não citou o nome, mas lembrou a figura do John McCain, que Obama derrotou, e que é um herói de guerra, neto de general, pai e avô de militares. O Trump disse desde a primeira que ele não é herói, porque herói para mim não vai preso, não é pego, né? Então, eu acho que, voltando ao início da nossa conversa, é esse caldo que faz com que o Trump possa provavelmente venha a perder. Vicente, é interessante, na eleição passada ficou muito claro o que hoje dizem os engenheiros do caos, né? Tem até o livro já, que é super recomendado, eu gostei muito. O Stephen Bannon criou esse caos. A questão da Rússia, eu não estou ouvindo falar tanto mais. E eu tenho uma tese que é o seguinte, todo mundo, infelizmente, aí eu falo infelizmente com muita ênfase, aderiu a essa campanha maciça de internet. E não é só direita, é direita, esquerda, centro, todo mundo está fazendo a mesma coisa, porque foi uma questão que foi, depois do escândalo da Analytics, que descobriu que ganha a eleição. Então, não é mais prioridade, nem perfumaria de nada. Todo mundo está fazendo. Foi o que eu coloquei na entrevista do Correio. Eu falei, tá uma luta imensa. Está todo mundo usando todas as armas que tem. Isso é o fato. Aí você vai falar de urna falsa, mas tem acusação de falecidos com relação ao Correio. Restrições de voto, que a gente discutiu hoje, que a decisão do Supremo de 2013 afetou muito isso na interpretação, criando que cada estado pode colocar a forma de votação, o que geraria uma afronta à 15ª emenda, que é a restrição de voto. Então, realmente, está um caldo fervoroso de ambos os lados. Então, é isso que a gente precisa ter o cuidado na informação, entender. E é por isso que eu, concordando com quase tudo do professor Souto, eu acho que o Trump vai vencer muito mais por uma questão econômica, e não é torcida, e não é porque eu gosto, amo o Trump, do que uma avaliação histórica, essa questão. O professor Souto, pelo menos, tem uma boa notícia para o Biden. Já foi contabilizada a votação na primeira cidade norte-americana, que tradicionalmente é a primeira cidade a divulgar os resultados, Knoxville, no estado de New Hampshire.
E o Biden teve 100% dos votos. Olha que loucura. Se isso se refletir pelos Estados Unidos, muito provavelmente o Biden vai sair vencedor dessas eleições. Eu agradeço muito a sua presença aqui conosco hoje, professor Souto, Badaró, muito obrigado por se disponibilizar a vir debater com a gente aqui as eleições americanas. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas a cobertura americana continua pelas redes sociais do Correio Brasiliense. Nos acompanhe, o CB Poder Especial sobre as eleições americanas fica por aqui. Obrigado pela companhia. Até a próxima.